Olá amigos, amiguinhas, estamos aqui reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus para que possamos refletir sobre o Evangelho à luz do Espiritismo. Deus abençoe a todos e que a paz de Jesus nos envolva. Para o nosso Evangelho dominical, Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 7. Utilidade providencial da riqueza. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se, como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaz-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. A virtude não chegava até a abnegação. Isso o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio fora da caridade, não há salvação. A consequência dessas palavras em sua acepção rigorosa seria a abolição da riqueza por prejudicial à felicidade futura e como causa de uma imensidade de males na terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei de progresso, que é lei de Deus. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la
produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, poderoso elemento de progresso intelectual. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não há mais grandes trabalhos, nem atividades, nem estimulantes, nem pesquisas. Com razão, pois é a riqueza considerada elemento de progresso. É a riqueza instrumento de perdição do homem? A riqueza em si mesma não constitui a salvação do homem, pois, sendo Deus infinitamente justo e misericordioso, não colocaria em suas mãos algo que o arruinasse. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Mas por que a riqueza, como ressaltou Jesus várias vezes, dificulta a salvação do homem? Porque estimula o egoísmo, favorece a vaidade, exacerba os apetites sensuais e os apegos aos bens materiais, desviando o homem das coisas do espírito. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. De que modo os esforços do homem em melhorar o planeta pode auxiliar seu progresso espiritual? A busca do progresso desenvolve no homem a inteligência que, num primeiro momento, ele concentra na satisfação das necessidades materiais e, mais tarde, o ajudará na compreensão das grandes verdades espirituais. Conclusão: riqueza e miséria não são prêmios nem castigo de Deus. São situações transitórias que o homem experimenta no progresso de evolução espiritual. Longe de ser um mal, a riqueza é fator de progresso material do planeta e de bem-estar da humanidade. Encerramos aqui uma parte do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por tudo o que me tens feito em minha vida, pela alegria de viver, por minha família, pelos meus amigos, pelo ar que respiro e pelos dons que me deste. Um bom domingo a todos, que Jesus nos abençoe sempre.